Eu tava em casa e me deparei com uma coisa incrível. O desenho de X-Men de 1960 ganhou uma continuação, então rapidamente eu assisti. Só que eu cometi o maior erro do mundo: ir pra internet procurar a opinião de outras pessoas sobre o desenho. E me deparei com comentários falando que X-Men tinha virado pura lacração. E pra esse tipo de pessoas eu digo: mas sério, pelo visto as pessoas não entenderam, então vou explicar um pouco como funciona X-Men. X-Men foi lançado no início dos anos 60, bem no auge da luta dos direitos civis nos Estados Unidos. Que, fazendo um resumo rápido do que foi, nos Estados Unidos, a escravidão foi abolida em 1861, mas o sistema escravista não concedeu nenhum tipo de direito para a população negra, e muitos sulistas não aceitavam a ideia de negros libertos e que eles tivessem os mesmos direitos dos brancos. Muitos desses estados tinham leis que segregavam a população, por exemplo, leis que pessoas negras não podiam se relacionar com pessoas brancas, e às vezes nem frequentar o mesmo ambiente. E como o federalismo permitia que cada estado tivesse a sua lei, isso era permitido. E claro que houveram diversas resistências a essas leis, mas as primeiras vitórias só começaram a acontecer em 1950, e aí então começou a surgir nomes como Rosa Parks, que protagonizou o protesto mundialmente conhecido na data de 1955, e também surgiram nomes como Martin Luther King e Malcolm X, mas deles eu falo depois. Mas Doug, o que isso tem a ver com X-Men? Eu vou chegar lá, calma aí. Mas antes, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre a luta dos direitos civis nos Estados Unidos, deixa aí nos comentários, vai, comenta alguma coisa aí pra me ajudar, porque meu engajamento tá muito baixo. Valeu? Vamos continuar? Se inscreve aí e like. X-Men, criado por Stan Lee e Jack Kirby, foi uma representação das pessoas oprimidas e segregadas da época. Pensa comigo, uma raça de pessoas com dons extraordinários que são caçados pelas pessoas comuns pelo simples fato de serem diferentes. Líderes políticos, jornalistas e praticamente a maioria das pessoas não mutantes marginalizam essas pessoas, criam armas para exterminá-las e até vacinas denominadas como a cura mutante, sendo uma clara referência à cura gay. Um deles, Marta, vai precisar de muita ajuda. Como pude registrá-la naquela agência de controle de mutantes como se fosse algum tipo de criminosa? A agência não é uma prisão, Marta. É um programa de pesquisa para ajudar essa gente tão infeliz. Eu não sei. Vamos torcer para que os vizinhos jamais descubram que nossa linda Jubileu é uma mutante. Que isso está acontecendo comigo? Eu era uma criança normal. Não foi minha culpa. Eles se envergonham de mim e eu pensei que me amassem. Mas então tem dois mutantes extremamente importantes que aparecem para mudar o cenário mutante. Um deles é o Professor X, representando claramente o Martin Luther King. O outro sendo Magneto, representando Malcolm X. Vamos falar sobre eles. Professor Charles Xavier, um personagem que acreditava que os mutantes e não mutantes poderiam conviver juntos, com os mutantes usando sua habilidade em prol da humanidade, que basicamente era o discurso de Martin Luther King, que acreditava que os brancos e negros deveriam viver em paz em sociedade, o que é dito em seu discurso: "Eu tenho um sonho." I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Em contrapartida, temos Magneto, que acreditava que os mutantes eram superiores aos demais e deveriam exercer sua superioridade, já que a sociedade não tinha mais uma chance para uma união. Assim como Malcolm X, que acreditava que os negros nos Estados Unidos deveriam se proteger das agressões dos brancos de todos os modos necessários, já que na sua visão era tolice acreditar que os americanos brancos abririam mão de seus privilégios em nome de igualdade. Vocês construíram essas armas para nos destruir. Por quê? Porque tem medo dos nossos dons? Porque somos diferentes? A humanidade sempre temeu aqueles que eram diferentes. Eu estou aqui para dizer a vocês, para dizer ao mundo, vocês têm razão de nos temerem. Nós somos o futuro, nós somos aqueles que herdarão a terra. E qualquer um que ficar em nosso caminho sofrerá o mesmo destino desses homens que estão perante vocês. Também é importante acrescentar a luta dos homossexuais em 1969, a chamada Revolta de Stonewall, perdão se eu estiver falando errado, que foram vários protestos contra a repressão policial, e também a famosa cura mutante, como eu já disse antes, era uma referência / representação à cura gay. Isso é verdade? Podem nos curar? Não, professor, não podem nos curar. Sabe por quê? Porque não há nada a ser curado, não há nada de errado.
Com nenhum de nós, aliás. Já que os mutantes ficam ofendidos, já que a sociedade trata sua diferença como se fosse uma doença. Então, basicamente, a história de X-Men é voltada para assuntos como racismo, identidade de gênero. Então, por favor, não sigam essa linhagem de pessoas idiotas que se denominam nerds por ler a obra, mas que não a entendem. Sabe o que eu odeio na sua raça? Vocês agem como se sofressem muito. As pessoas normais sofrem também. Até mais, só temos a dignidade de não ficar chorando o tempo todo. Entende? É a choradeira. Eu odeio a sua choradeira, tanto quanto eu odeio vocês. E essa cena define muito essas pessoas.